Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou Vitor Valverde e no vídeo de hoje eu vou estar contando a minha opinião completa sobre Sonic 3, o filme. Tá legal, meninos! Tentem me acompanhar! E antes de começar a falar aqui a minha opinião, eu quero falar pra vocês que essa minha opinião completa vai se basear nos mesmos quesitos, né, nas mesmas regras do meu vídeo de primeiras impressões do filme. Então, eu coloquei aqui pontos fortes e fracos e agora eu vou explorar aqui, vou discutir, né, vou falar sobre eles com vocês, só que agora com spoilers, beleza? E vamos lá, galera, o primeiro ponto forte, como eu falei no meu vídeo de primeiras impressões, é o Jim Carrey. Eu não vou repetir exatamente o que eu falei lá no meu vídeo de primeiras impressões, eu já falei que, né, o Jim Carrey tá muito mais Jim Carrey nesse filme, ele tá muito mais à vontade nesse filme, mas eu quero destacar aqui algumas cenas que mostram isso efetivamente, né, mostram efetivamente que parece que quanto mais ele faz esses filmes, né, nesse terceiro filme parece que ele tá mais à vontade, ele tá mais Jim Carrey. Uma cena que eu gosto muito é a cena que ele tá dançando, né? Os dois Robotniks estão dançando, tanto o Ivo Robotnik quanto o Jared Robotnik, naquela sala dos lasers, e ali mostra muito do humor corporal, né, do Jim Carrey. Eu acho isso super bacana. E é muito legal porque parece que ele vai evoluindo, né? Como eu falei, ele vai sendo mais Jim Carrey a cada filme. Então lá no primeiro filme lançado em 2020, né, o primeiro filme lançado da franquia, a gente já tem ali cenas dele dançando, né, cenas dele fazendo esse humor corporal que é super bacana. Então a gente tem aquela cena dele, naquele veículo dele, né, naquele caminhão dele, tem ele dançando, né, e depois o agente Rocha acaba interrompendo ele. Então a gente sempre tem umas prévias do humor do Jim Carrey, o humor corporal, né. Lá no segundo filme a gente tem aquela cena, né, quando o Ivo Robotnik e o Knuckles estão, né, ali na Terra e tal, ele faz meio que uma dança do Fortnite. If you don't know how to floss, you'll be lost without me. Agora temos essa dança aqui dos dois, né, agora temos Jim Carrey dose dupla, então isso é muito legal, porque se um Jim Carrey já é muito bom, dois é incrível, né, e nessa cena dos lasers é muito legal mesmo ver os dois, né, os dois Jim Carrey ali, um como o Ivo Robotnik e o outro como o Jared Robotnik dançando. Eu acho super bacana, gostei muito. E uma coisa a se comentar também é que parece que quiseram fazer um desfecho pro personagem, tá? Eu até li aí uma entrevista, não lembro se foi de um dos roteiristas ou se foi do Jeff Fowler, né, que é o diretor do filme, né, o diretor dessa trilogia, mas eu vi comentando que eles fizeram esse desfecho pro Jim Carrey, né, pro Jared Robotnik, né, e pro Ivo Robotnik, né, que o Ivo Robotnik meio que fez aquele anúncio, né, o pessoal até ficou tipo, nossa, ele vai fazer o anúncio, né, ele dedicou aquele anúncio, né, aquela redenção dele pro agente Rocha, né, ele fez uma redenção ali e sumiu. E basicamente, pelo que eu li, eles quiseram fazer meio que esse final fechadinho, né, porque eles falaram, se ele voltar, beleza, a gente tem história pra ele contar, a gente tem história para ele interpretar mais de Robotnik, né? Mas se ele, né, resolver realmente aposentar, lembrando que na época do segundo filme ele já tinha falado que ali ele iria se aposentar, ele só iria voltar se realmente tivesse um roteiro escrito em ouro, né, para ele voltar, uma história que realmente valia a pena de contar, que ele visse, né, que nossa, essa aqui vale a pena contar, aí ele voltava pro filme. Ele voltou para esse terceiro filme, mas, né, os roteiristas acham que é esse mesmo, e qualquer coisa, se ele voltar aquela ideia de aposentar, eles fizeram esse desfecho aí da redenção do Robotnik, né, enfim, para que se ele não voltar mais, tudo bem, ele fez aquela história ali, foi uma história fechada e ok. E eu achei bacana o final dele, tá, achei bonito pra falar a verdade, porque, né, o agente Rocha sempre tentou a atenção dele, né, sempre quis a atenção dele. Nesse filme mesmo mostra, né, que ele sempre quis ser o melhor amigo, né? E ele viu a relação ali do Ivo e do Jared Robotnik. Então gostei muito dessa redenção do Robotnik. Gostei muito daquela parte, né, da dedicatória para ele, pro agente Rocha. Enfim, achei muito bonito. Eu gostei muito do Jim Carrey nesse filme. Achei super bacana. Agora, o próximo ponto forte que eu citei no meu vídeo anterior lá de primeiras impressões é que o tom do filme é bem equilibrado, tá, pessoal? E eu gostei muito disso, porque ele não é um filme infantil, ele é um filme divertido e bem equilibrado. Então, de cena ali divertida, eu posso falar que tem aquela cena do Tchau Garden, né, que eu acho super legal, achei super bonita, e tem até a menina, né, tem até no trailer essa cena, a menina falando
para o Tails, ah, você é o detetive Pikachu, e o Knuckles fala, realmente ele parece um Pokémon. Você é o detetive Pikachu? Ele parece mesmo um Pokémon. Pica, pica! Então é bem legal mesmo aquela cena. Então tem uma cena super divertida, mas também ele tem um tom muito épico, e isso eu amei nesse filme. E quando eu falo que o filme tem um tom épico, a maioria das cenas épicas do filme são as do Shadow, tá pessoal? Eu assisti o filme dublado, eu assisti com a dublagem do Reginaldo Primo no Shadow. Eu sei que originalmente lá no inglês é o Keanu Reeves, eu quero assistir o filme em inglês pra ver como é que ficou a dublagem dele. Inclusive o Shadow tem uma baita vibe, né, de John Wick e tal, é bem legal isso. Tem aquelas cenas ali que ele chega em Tóquio, né, a cena da chuva. Inclusive, eu já quero falar aqui pra vocês um outro ponto forte do filme, que é o CGI dele. Galera, esse filme tá muito lindo. Pra mim, tipo, é o ápice do CGI dessa franquia. E eu acho que de muitos filmes que eu já vi, porque esse filme tá lindo. Mas, voltando a falar das cenas épicas, acho que a maioria das cenas épicas ali envolvem a rivalidade do Sonic e do Shadow, e também a irmandade entre eles, né, a colaboração entre eles. Então esse filme tem muita cena épica. Começando ali com a cena que o Shadow enfrenta toda a equipe Sonic, né? É muito legal mesmo. Now come on, you can't take us all at once. Okay, he took us all at once. Weakling. A perseguição, né, do Sonic com o Shadow ali, o Shadow na moto, ele sacando a arma lá, né, e dando uns tiros no Sonic ali, o cinema virou um estádio. De ouriço pra outro, quem faz suas mechas? Quanto mais você fala, mais forte eu quero te bater. Enfim, é muito legal mesmo, tá? E, pô, as cenas finais deles, né, as cenas de Super Sonic e Super Shadow, galera, quem não vibrou naquilo, eu não sei o que essa pessoa tá na cabeça, porque foi épico demais, galera. E já quero falar aqui pra vocês que quando tocou Live and Learn, eles se transformando, né, os dois se transformando em Super Sonic e Super Shadow, respectivamente, o cinema foi loucura, foi um estádio, eu gritei muito, foi sensacional. Então, esse filme tem um tom muito épico e eu amei isso. Agora, falando sobre o equilíbrio das cenas dos humanos, eu gostei muito que parece que eles ouviram muitos fãs. Como eu falei no vídeo anterior de primeiras impressões, né, as cenas de humanos estão bem menores aqui nesse filme, tá? E eu gostei muito que eles não deram foco em humanos chatos, galera. Então, a Rachel e o outro cara lá, que eu não vou lembrar o nome, é o cara lá que ia casar com ela no segundo filme, que casou com ela, o agente lá, não deram foco pra eles. Teve até uma parte ali que, né, começou a Gun lá, começou a parte da Gun, e aí o Tom e a Mad se transformaram nos dois, né? E aí eu fiquei tipo, não, cara, de novo vai ter essa Rachel, de novo vai ter esse cara, porque, né, na minha opinião, pelo menos, eles deram uma estragada ali no segundo filme, e aqui não, aqui, tipo, eles viraram, o Tom e a Mad viraram, né, a Rachel e o outro cara lá, e durou pouco. Nossa, eu dei, tipo, quase soltei fogos de artifício no cinema, porque eu vi eles ali, eu vi os dois e falei, não, cara, não é possível que vai ter, tipo, 10 minutos de cenas com eles, por favor, que não tenha. E não fizeram isso, tipo, eles só entraram ali na Gun e, por exemplo, teve lá uma cena que o Tom teve que se disfarçar novamente do outro cara, mas só isso, não durou muito. Eles já voltaram a ser Tom e Mad e pra mim ficou ótimo isso, tá? Estão prontos? Já nascemos prontos. E outro humano que eu não queria que aparecesse muito e ainda bem que não apareceu foi o Wade, tá? Porque eu confesso que eu não assisti a série completa do Knuckles por causa dele, tá? Ok, lá no primeiro filme, no segundo filme, ele é até legal, ele é meio bobo, eu não gosto muito do personagem, nunca gostei, pra falar a verdade, mas no primeiro e no segundo filme, ele até tava aturável. Mas na série do Knuckles, que é uma série que não focou muito no Knuckles, pra falar a verdade, focou mais na relação do Knuckles com o Wade, eu não terminei a série por causa do Wade, tá? E aí quando eu vi que o Knuckles falou na cena lá pro Sonic pegar a Esmeralda Mestre e falou, ah, tem um guardião aí, tem um cara que tá cuidando dela. E apareceu o Wade, eu falei, ah não, cara, por favor, que não seja, que ele não apareça muito. Mas não apareceu, ainda bem, o Sonic só pegou a Esmeralda Mestre, virou Super Sonic lá e tchau Wade, sabe? Então ainda bem que não apareceu muito dele. Então acho que a Paramount escutou muitos fãs daí, eu gostei muito disso, porque
diminuiu as cenas de humanos, né? Diminuiu o tempo de cenas dos humanos e só manteve os humanos legais. Inclusive o Tom e a Maddie ficaram bem mais legais aqui, tá? Então o Tom faz referência, por exemplo, a assoprar, né, os cartuchos, né? Aquela cena lá que eles vão colocar o pendrive no servidor da GAN. Então tem aquela cena bem legal, aquela sacada muito bacana. Eles estão muito mais legais, na minha opinião, nesse filme. E ainda bem que tiraram o tempo dos humanos chatos. Eles aparecem, tem ali a Rachel, tem outro cara lá, tem o Wade, mas eles aparecem super poucos e eu gostei muito disso. Muito obrigado, Sonic 3, o filme, por isso. Agora falando das referências, galera, eu preciso falar aqui de várias que eu amei, tá? Primeira, claro que vai ter que ser a pose do Sonic Adventure 2. Quando o Super Sonic, o Super Shadow, né? O Sonic e o Shadow estão transformados, estão lutando contra ali os robôs, né? Do Dr. Robotnik, né? Do Ivo Robotnik, do Jared Robotnik. Cara, é impressionante, é muito legal que eles fazem a pose, eles estão lá lutando contra os robôs, tal. E aí, no final, ocorre uma explosão lá e eles fazem aquela pose clássica. E eu amo que Sonic tem muito disso. Essa franquia parece que é apaixonada pelos jogos, eu tenho certeza disso, porque eles fazem muitas referências incríveis aos jogos. Então, lá no segundo filme, por exemplo, naquela cena de dança, né, entre o Sonic e o Tails, né, contra aquele pessoal lá, eu não vou lembrar o lugar, mas lá na neve, né, eles fazem a pose, né, eles dançam lá o Uptown Funk, né, do Bruno Mars. E aí, depois disso eles fazem, o Sonic faz a pose do Sonic Adventure 1. E agora, depois aí no Sonic 3 do filme, Super Sonic e Super Shadow fizeram a pose do Sonic Adventure 2. Então, eu amei isso, foi sensacional, eu fiquei, tipo, arrepiado no cinema, eu gritei muito naquela cena lá que eles estão lutando contra, acho que são os robôs, né, os mísseis, não sei, eu acho que o filme é uma semana, tá, pessoal? Mais de uma semana, eu tô tentando lembrar aqui enquanto eu falo com vocês. Mas aí eles lutam lá contra, acho que os mísseis do Robotnik, né, eu acho que, eu não sei se são os dois, se são o Ivo e o Jared juntos, mas enfim, eles lutam lá, fazem a pose, é muito legal. Outra referência que eu amei é a dos Beatles, tá? Quando o Sonic tá lá passando, né, é bem rapidão, ele passa ali por Londres, né, ele faz algumas referências. Então, ele faz referência aos Beatles, ele passa ali na Abbey Road, né, que pra quem não conhece, é uma famosa capa, né? É uma famosa rua que se tornou famosa por conta da capa do álbum dos Beatles, né? Muito bacana isso. Então ele fala lá o nome dos integrantes dos Beatles, é muito legal. Então ele fala lá Paul, Ringo, George, John. Então é muito legal mesmo, tá? Eu gostei muito daquela referência. Se não me engano, ele fala da rainha também, alguma coisa do tipo. Ele fala da realeza, sabe? Ele até se veste com uma realeza ali. E também ele fala de Hogwarts, então ele fala um negócio de como é que eu faço pra entrar em Hogwarts, que é uma referência a Harry Potter, né? Então eu amei demais. E sobre as referências, né, referências musicais, tem ali toque do jogo tocando em algumas partes, se não me engano toca no celular de alguém, pelo que eu me lembro, tá? E tem, né, a famosa Live and Learn, quando o Sonic e o Shadow vão se transformar nas suas formas super, né, Super Sonic e Super Shadow, toca lá Live and Learn e, pô, o cinema virou estádio, como eu falei, foi maravilhoso. Então as referências desse filme foram incríveis. Outro ponto forte que eu citei lá no meu primeiro vídeo de primeiras impressões e quero falar aqui com spoilers com vocês é a adaptação do filme, tá? Tem coisas que eu acho que eles trouxeram literalmente dos jogos, trouxeram tipo direto assim dos jogos, ficaram iguais aos jogos, e tem coisas que não ficaram iguais, mas eles adaptaram muito bem, e tenho alguns exemplos aqui pra falar pra vocês. O primeiro exemplo que eu quero falar aqui pra vocês é a Colônia Espacial Ark, tá? Porque eles colocaram a cara do Robotnik na Colônia Espacial e eu achei isso sensacional, galera. Porque antes de lançar o filme, no trailer dele já tinha lá a Colônia Espacial Ark, e eu pensei, né, será que eles vão colocar o rosto do Robotnik nela? E colocaram e ficou perfeito. Quando eu vi o rosto do Robotnik e o bigode começou a crescer na Colônia Espacial, eu surtei, galera. Eu fiquei muito feliz no cinema. E isso vem direto do Sonic Adventure 2, então eu gostei muito que eles adaptaram fielmente isso, praticamente trouxe ali do jogo pro filme e ficou perfeito. E galera, outra adaptação que eu amei do filme foi o novo uniforme do Robotnik, porque galera, tem a cena lá, né, que o Jared dá um novo uniforme tanto pra ele, né, tanto pro Jared quanto pro Ivo Robotnik. E galera, o uniforme do Ivo Robotnik agora sim tá igual aos jogos, galera, tá igual. Os detalhes em amarelo, os detalhes em branco, ele todo vermelho, galera, tá perfeito. E isso comprova, né, aquela teoria, né, que
o Jim Carrey, né, fica ainda mais parecido com o Robotnik, com o Ivo Robotnik a cada filme, né. No primeiro não tava tanto, né, ele tava ali com cabelo, tava com aquelas vestimentas pretas, tava com aquele bigode diferente. Aí já no final do primeiro filme, quando ele vai lá pro planeta Cogumelo, ele tá careca, ele tá com um bigode mais característico. No segundo filme, ele fica ainda mais parecido, tem lá o robô dele, né, super igual, né, idêntico ao segundo jogo de Mega Drive. E aí, nesse terceiro filme, eles colocaram, tipo, a perfeição, sabe? Porque ele tá com a roupa igualzinha, ele tá com bigode, ele tá careca, tá perfeito, e eu amei essa adaptação, galera. E outra adaptação que eu gostei muito, não foi 100% fiel, mas eu gostei muito dessa adaptação que fizeram, foi a morte da Maria. Eu acho que todo mundo tinha uma baita expectativa como que eles iriam adaptar a morte da Maria no filme, né? Porque nos jogos ela literalmente toma um tiro do cara da Gun e seria complicado colocar isso no filme. Mesmo que esse filme seja o mais sombrio, né, de toda a franquia, né, de toda essa trilogia dos 3 filmes, seria complicado colocar a Maria levando tiro assim, literalmente, sabe, no seco. E eu gostei muito da forma que adaptaram. Porque no filme ainda é uma pessoa da Gun, mas ela atira em um explosivo, explode o lugar e aí sim a Maria infelizmente morre. Então eu gostei muito dessa adaptação que fizeram. No meu vídeo anterior de primeiras impressões eu falei também da trilha sonora, mas eu já falei tanto aqui, mas eu vou repetir porque foi ótimo ver Live and Learn tocando ali enquanto estava, né, rolando ali a transformação do Super Sonic e do Super Shadow. Foi incrível, baita ponto positivo para a trilha sonora desse filme que foi sensacional. Agora falando das cenas pós-créditos do filme. Galera, o que foi aquelas cenas pós-créditos de Sonic 3 do filme? E eu vou confessar pra vocês que eu recebi spoilers da primeira cena pós-créditos, tá? Eu não cheguei a ver ela completa antes de assistir o filme. Eu vi um frame assim da Amy, eu sabia que tinha Amy e o Metal Sonic, mas mesmo recebendo esse spoiler e tentando esquecer ele enquanto eu tava ali assistindo o filme, né? Mesmo eu tendo recebido esse spoiler, quando eu assisti a cena no cinema foi muito épico, galera. E a cena é muito bem construída, tá? Aquela primeira cena pós-créditos é muito bem construída, porque a gente tem o Sonic ali, né? Ela é super emendada ali com o final, né? É muito legal isso. Então a gente tem aquela corrida, né? Entre o Sonic, Tails e Knuckles, e aí o Sonic chega ali, a placa tá Nova York, e aí chega o Metal Sonic, galera. Galera, e aquele design tá maravilhoso, porque eu não sei se eles vão atualizar, né, porque nas cenas pós-créditos dos filmes anteriores aconteceu de terem aquele visual na cena pós-créditos e depois atualizarem, né? Isso aconteceu com Tails, depois com Shadow, porque é uma curiosidade, o Shadow do Sonic 2, né, da cena pós-créditos do Sonic 2, é o Sonic, só que pintado de preto e vermelho, tá? Então eles fizeram aquela cena bem rápido e eu senti que aqueles tiveram mais tempo e fizeram muito mais elaborada, tiveram mais tempo de elaborar a cena e ficou muito mais legal. E quando eu falo que essa cena foi bem melhor que as outras, é porque aqui parece que eles tiveram mais tempo pra pensar no visual dos personagens que apareceram ali no pós-créditos, tá? Então se aquele visual não for o definitivo deles, eu acho que tá muito próximo do definitivo deles, porque tá super legal. Tanto o Metal Sonic quanto o exército dele, a Amy, eu acho que eles ficaram perfeitos e foi uma cena maravilhosa. Porque novamente voltando na construção dela, temos o Sonic ali, né? Ele encontra o Metal Sonic tenta atirar nele, ele, né, foge, fala até ali do termo de cosplay, eu achei genial essa piada. E aí tem o exército do Metal Sonic, e aí a Amy aparece, galera. A Amy aparece como se fosse o Thor, sabe? Como se fosse o Capitão América lá em Ultimato com o Mjolnir. Foi épico demais, galera. E aí ela tira o capuz e revela que é a Amy. Galera, o cinema virou um estádio. Eu gritei muito, todo mundo gritou muito. Foi muito legal, galera. E eu vou confessar pra vocês que eu não sabia que tinha uma outra cena pós-créditos. E aí me surpreendeu ainda mais, tá? É uma cena simples, mas é uma cena muito legal que mostra ali, né, o Shadow voltando, né? O Shadow tá vivo, mostra ele ali pegando o anel, né? Aquele bracelete, na verdade, que fica na mão dele. E foi muito legal, o cinema surtou ali também. Foi uma cena super bacana. E agora a gente fica na expectativa, né, galera? Provavelmente eles vão adaptar a história aí do Sonic CD. Então será que o Sonic 4 vai ter viagem no tempo? Será que o Ivo Robotnik vai voltar, né? Será que o Jim Carrey vai voltar? O que vai acontecer com o Shadow? Enfim, vamos aguardar para ver. E agora indo para os pontos fracos do filme que eu citei lá no meu vídeo de primeiras impressões, mas que eu vou falar aqui com mais detalhes e spoilers para vocês nesse vídeo, é o seguinte: certas coisas super importantes da história não tem explicação. E a trama que eu mais senti falta de detalhes e de darem uma atenção maior é a trama do Jared Robotnik.
porque na minha opinião eles poderiam ter explorado muito mais a história do Jarrett, da Marie e do Shadow. Eu sei que temos ali alguns flashbacks, mas eu queria saber muito mais da história do próprio Jarrett Robotnik. E outras coisas da história do Jarrett que eu gostaria de ver nesse filme, mas infelizmente não explicaram, é como é que ele foi parar ali no tempo presente, como é que ele soube do Ivo Robotnik, como é que ele liberou o Shadow, sabe? Certas coisas me fizeram falta. E para finalizar os pontos, quero falar mais um ponto fraco que eu citei lá no meu vídeo de primeiras impressões, mas agora eu quero falar claramente aqui com vocês, com spoilers, que é certos arcos não tiveram fechamento. E o principal arco que eu senti falta de ter um fechamento é o do Agente Rocha. E eu vou confessar pra vocês que eu senti muita falta de ter um foco a mais no Agente Rocha nesse filme, tá? Eu sei que eu falo aqui que, não é pra ter tanto foco em humano, tá? Os humanos são chatos aqui. Mas os trailers desse filme deram a ilusão de que o Agente Rocha ia ser super importante para esse filme. E ele até é em certo ponto, então ele resgata lá a equipe Sonic lá no Chow Garden, né, leva para o Robotnik, então ele tem certa importância ali. Nos trailers a gente até ficou pensando, né, nossa, ele tá achando realmente muita maldade o que o Jarrett e o Ivo, né, o Jarrett Robotnik, o Ivo Robotnik estão fazendo. Então a gente vê ali que ele tá meio desconfiado, ele não tá tão seguro quanto a vilania dele, né, se compensa, né, tipo, pô, isso daqui tá demais, sabe? Ele tem esse pensamento, tá demais esse plano que esses dois aqui estão fazendo. Quando terminarmos, não vai ter mais nada pra dominar. Isso é sombrio. E a gente achou que isso teria uma importância bem grande na história e tal, e infelizmente não teve. O que tivemos no final foi o Agente Rocha lá olhando em Londres, né, olhando o comunicado, né, o anúncio lá, a dedicatória, a redenção do Ivo Robotnik, e só isso, ele sumiu depois disso, sabe? Então eu senti falta de mais camadas no Agente Rocha, acho que poderia ter sido bem melhor, né? Bem melhor desenvolvida a história dele nesse filme, enfim. Esse é um ponto negativo do filme, na minha opinião. Mas esse foi o vídeo de hoje, a minha opinião completa sobre Sonic 3 do filme. Comenta aí embaixo no campo dos comentários o que você achou do vídeo, se eu esqueci algum ponto. Comenta aí embaixo a sua opinião completa sobre o filme, tá? É super importante aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é super importante aqui pro canal. Ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal, que é super importante aqui, tá? O canal tá no início, então seu apoio é super importante pra mim. Então se inscreva e ative o sino das notificações. Deixa o like, tá? Deixa o like aqui no vídeo, que é muito importante, que aí eu vejo que você gostou desse vídeo, quer apoiar o canal. Então, por favor, deixe o seu like. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau!